Final, amigo, é final. Não é fácil, é complicado, é difícil, é duro. E o Corinthians empata jogando na Neoquímica Arena contra o Flamengo, o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil de 2022. E eu venho aqui trazer minhas opiniões, minhas análises sobre o jogo que eu achei, do jogo que eu deixei de achar. Peço para que você já deixe seu like, inscreva-se no canal, comente aí embaixo o que você achou do jogo e vamos lá bater um papo sobre esse jogaço. Jogaço não, sobre esse jogo disputado de final da Copa do Brasil. Bom, na minha opinião, o Flamengo começa melhor, o jogo começa em cima do Corinthians. O Corinthians ainda é meio perdido na marcação. O Flamengo sendo mais dinâmico, chegando mais, levando perigo. Consegue umas boas finalizações com o Gabigol e com o Pedro. O Corinthians uma com o Yuri Alberto logo depois, quando começa a tomar mais controle da partida. E um jogo tenso, um jogo nervoso, um jogo pegado. Os jogadores disputaram até a última bola, os jogadores do Corinthians, do Flamengo também. Mas eu falo aqui da ótica do corintiano, do Corinthians, né? Disputou até a última bola. Tentou, brigou, só que o Flamengo é um time superior tecnicamente. Nós temos que admitir isso. É um time que consegue jogar muito bem, tem jogadores de ótima qualidade. Mas o Corinthians termina o primeiro tempo melhor, termina em cima, termina pressionando o Flamengo, termina criando chances não tão grandes. Um chute do Renato Augusto que passa perto. Ai, Renato Augusto, você acerta esse chute, Renato. O Yuri Alberto, que fez uma grande jogada de sair na frente, tirar o Davi Luiz, e o Thiago Maia fez uma cobertura perfeita também. E após isso, acaba o primeiro tempo, né? O Corinthians terminou melhor, na minha opinião. O segundo tempo começa, o Flamengo volta melhor, o Flamengo começa melhor de novo. O Corinthians demora para se encaixar na partida, entrar na partida, entra por um breve período de tempo e após isso o Flamengo cresce de produção novamente, leva perigo muito, e o Cássio muito perigo, e o Cássio é obrigado a fazer um milagre. O Cássio operou um milagre hoje na Neoquímica Arena, que deixou o Corinthians vivo. O Cássio opera um milagre, depois faz outras duas defesas, ou uma defesa e um chute. O chute na trave do Davi Luiz, e o Cássio fez uma defesa. E após isso o Vitor Pereira faz substituições. Substituições que ele tira o Renato Augusto e o Roger Guedes, que eram dois dos melhores em campo pelo Corinthians, dos mais técnicos, do expoente técnico do Corinthians. E aí, eu não concordo com a substituição, mas eu entendo a substituição e na prática ela deu certo a substituição. Bom, eu não concordo porque Renato Augusto e Roger Guedes são expoentes técnicos que poderiam decidir a qualquer momento, mas eu entendo a substituição quando ele quer controlar meio campo. Não concordo também porque Adson e Duqueiroz estavam piores, mas tudo bem, ele quis controlar meio campo com o Matheus Vital e Juliano, trazer mais proteção defensiva também, porque o Vital é melhor que o Roger Guedes na recomposição, e hoje eu senti falta da recomposição do Roger Guedes, que vinha fazendo nos últimos jogos, para mim não fez bem hoje. Matheus Vital entrou bem, Juliano entrou bem. Logo após uns 5 minutos, eu não anotei o tempo certinho, aí sim, sai Duqueiroz e Adson e entra Gustavo Mosquito e Ramiro. E aí o Corinthians pegou o meio campo do Flamengo, pegou o meio campo do jogo e colocou no bolso por alguns minutos. O Corinthians amassou o meio campo do Flamengo. O Corinthians começou a ganhar todas as bolas. Todas as bolas que o Corinthians ganhava. E não consegue chegar ao seu gol, não consegue criar grandes chances. Pra mim teve um lance ali que pra mim é pênalti aquele lance, na minha opinião, porque a bola ia pro Juliano, um toque na mão que tira a bola de um atacante que vai ter chance de fazer o gol. Pra mim isso é pênalti. Só se tiver outra câmera que mostre que pegou na barriga do jogador do Flamengo antes de pegar na mão dele, mas não pegou na mão dele direto e tirou a chance do Juliano fazer o gol. Continuando, mas esse período de posse do Corinthians durou pouco tempo até, porque o Flamengo cansou o meio campo também. O Corinthians estava com 4 peças descansadas, aí o Dorival vai e mexe, coloca Everton Cebolinha e Hugo Moura, não, o Hugo Moura é o goleiro, e coloca o atacante, eu esqueci o nome dele, do Flamengo, no lugar do Gabigol e do Arrascaeta. E depois também ele tira o Everton Ribeiro e colocou o Fabrício e o Bruno para já proteger mais defesa e levar o empate pro Maracanã. E aí o Flamengo começa a ter mais meio campo, começa a pressionar mais mas começa a dividir meio campo com o Corinthians bem. E como é difícil fazer. E o jogo foi isso. E como é difícil fazer contra o Flamengo, gente. Parece que todo ataque do Flamengo é perigoso contra o Corinthians, e o Corinthians, quando ataca contra o Flamengo, não consegue levar o mesmo perigo. Não sei se vocês têm essa sensação, eu tenho. Eu tenho essa sensação que todo ataque do Flamengo é perigoso, mano. Todo ataque do Flamengo é perigoso e o Corinthians não consegue fazer gol no Flamengo. É difícil demais, mano. Eu me sinto a freguesia que o São Paulo tinha com o Corinthians, assim, que não conseguia jogar bem contra o Corinthians. Eu acho o Corinthians que é o São Paulo e o Flamengo o Corinthians.
É a mesma coisa, porque nós não conseguimos jogar bem. Até jogando bem, nós não conseguimos fazer gol dos caras. Eles jogam um futebol muito bom, muito técnico. Falar também na narração do Kleber Machado, que narração de merda, viu? Que bosta de narração. Puxando o saco da torcida do Flamengo a todo momento. A torcida do Corinthians não ficou em silêncio em nenhum segundo do jogo. E o Kleber Machado falou, esperava mais a torcida do Corinthians, e blá 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 blá. E, pelo amor de Deus, mano, pergunta pra qualquer pessoa que foi na arena. E ainda a Globo deixou o microfone ligado lá perto da torcida do Flamengo. É lógico que vai ter mais som da torcida do Flamengo no saindo no ar. Se coloca um fone lá perto da Gaviões, também vai ter mais som da torcida do Corinthians. Pelo amor de Deus. Fala também, ok, destaques da partida pra mim. A linha defensiva do Corinthians, o que jogou Fagner. Não, pera, o que jogou Fábio Santos? O que jogou Gil? E o que jogou Balbu? O que jogou Gil, gente? O que jogou Gil? Deu gosto de ver jogar, deu gosto de ver jogar. Jogaram muito. E aí, Fagner, Cássio, um Cássio à parte. É um Cássio à parte, é um caso à parte. Alô, Tite. Tite, não tem condições de Cássio e Fagner pelo futebol jogado. Quer dizer, o Fagner não, mas o Fagner é mais pela escassez de opções. Mas o Cássio, pelo futebol jogado, ele tem que estar entre os 3 nomes de goleiro. Não tem como. Eu entendo o Everton, eu entendo o Alisson, eu entendo o Ederson. Só que o Ederson não faz uma boa temporada e o Everton não está vivendo o momento que o Cássio está vivendo. O Cássio está simplesmente incrível esse ano. O Cássio está sendo o melhor goleiro do Brasil, como o Cássio é. Não tem goleiro nível Cássio brasileiro hoje. Falo isso com tranquilidade. O Cássio é o melhor goleiro brasileiro da atualidade. Incrível que vem jogando o Cássio. O Fagner é o melhor lateral direito da atualidade brasileira. E pode vir qualquer nome, pode vir com o Rodinei, que pelo amor de Deus, pra mim é loucura comparar o Rodinei com o Fagner, mas o que o Fagner jogou hoje também. E aí Fausto Vera, nossa, e a garra do Fausto Vera, aquele espírito argentino em campo também, jogou muita bola. Muita bola não, mas disputou. Eu tô falando de vontade, de raça, de entrega. O Fausto Vera se entregou ali, fez umas viradas de jogo interessante. Renato Augusto, controle de bola, é diferenciado. Duqueiroz, nervoso na partida. Adson, nervoso na partida. Roger Guedes, as poucas bolas que chegou nele, ele é diferente, E o Yuri Alberto briga, é um animal, como disse o Vitor Pereira. O Yuri Alberto briga, chega. Bom, essa foi alguma das minhas opiniões do jogo de hoje. E o Corinthians vai vivo pro jogo no Maracanã, diferente de como foi na Libertadores. Porém, vai ser muito difícil. O milagre no Maracanã, talvez a gente só tenha errado a data que ele podia acontecer. Se ganhar, é histórico. Se perder, que perca com vontade, com luta, com garra, com entrega, como foi hoje. Apesar de não ter sido um brilho técnico, jogou com garra hoje e tem que valorizar isso. Eu valorizo isso, pelo menos. Dava para ter feito os gols e o Yuri Alberto teve 2 chances, mas o Flamengo também teve várias chances e o Cássio salvou nós. Então foi um jogo muito igual, um 0-0 para mim. É justo, até um empate com gols seria até mais justo, mas para mim o Flamengo foi um pouco melhor no jogo, mas em alguns momentos o Corinthians dominou bastante também. Não, dominou, porque quem dominou bastante foi o Flamengo. Não sei se é... Para mim, só é ruim não ter o clima da Arena Corinthians lá no Maracanã. Os torcedores que forem lá com certeza vão levar o calor da torcida, mas o Flamengo tem a sua torcida que vai fazer força, vai fazer pressão e tomar que os jogadores do Corinthians tenham a cabeça no lugar. E joguem com vontade, com disposição que jogaram hoje, que eu acredito no título ainda. É difícil, mas eu acredito. Porque aqui é Corinthians, nós vamos acreditar sempre. É muito difícil. Nós sabemos as complicações que o Flamengo é sim favorito. Inclusive eu errei meu vídeo de palpites, mas isso acontece. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Comenta aí embaixo o que você achou do jogo. Pra mim, o craque da partida, Gil. Nossa senhora. Pô, e o Cássio também. E o Fagner. E o Balbuena também ganhou todas as bolas aéreas. E o Fábio Santos no carrinho, meu Deus. Vou dar o craque da partida para a linha defensiva do Corinthians. Se eu tiver que escolher um, eu vou escolher o Cássio com menção honrosa pro Gil, porque o Cássio deixou a gente vivo. E o Gil jogou uma partida absurda. E o pior em campo, na minha opinião, Duqueiroz. O Duqueiroz foi o pior em campo do Corinthians, na minha opinião. Matheus Vital e Juliano entraram bem. Ramiro também entrou bem. Gustavo Mosquito entrou bem. Ramiro, Juliano, Ramiro e Matheus Vital entrando numa final de Copa do Brasil pelo Corinthians. Quem diria, hein? Quem diria? Mas entraram bem e se continuar rendendo assim, que continuem rendendo o que eles podem pelo Corinthians. Porque eles não são muito mais que isso e continuem assim.
Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Assista outros vídeos do canal, tamo junto. Um beijo, um queijo, um caranguejo, é nóis. Deixa sua opinião, deixa seu like, tamo junto e vai, Corinthians!